Nós lemos lá em Jeremias que é amaldiçoado o homem que confia nele, confia no homem, cuja sua carne mortal faz o seu braço, a força dele sou eu mesmo, eu confio em mim. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 8, versículo 17: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ah, se não fosse eu, não teria nada disto. O perverso, ele confia totalmente na suficiência das suas possibilidades. Confia em si e jamais satisfaz o seu interior, porque nada satisfaz o homem, nada preenche o vazio do homem, senão pela presença gloriosa de um Deus que desce e procura lugar para a sua habitação. Mas o homem confia em si mesmo. Foi eu que adquiri estas coisas. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e coração. O que é um coração impenitente? É um coração que não existe nele arrependimento, quebrantamento. Ele não tem em que se arrepender. Eu não erro. Parece alguém que diz lá no livro de Jó: a minha justiça me apegarei, não me reprova nem um dia da minha vida. Eu nunca pequei, sou uma pessoa que não peco. Isso daí é o livro de Jó. Isso daí é aquele que confia em si mesmo, na sua própria justiça. Então a Bíblia diz: segundo a tua dureza e coração impenitente, aquele que não tem arrependimento dos seus erros. E vai acontecer uma coisa na vida dela: acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Apenas vai acumulando, porque não existe arrependimento, então vai só acumulando, e vai sobrar lá para aquele dia. Mas quando chegar naquele dia já é tarde demais. Eu já vou falar um pouquinho da graça, porque só falar da desgraça é complicado. Uma pessoa que é nova criatura, ele foi levado ao arrependimento daquilo que ele era, e ele continua sendo levado ao arrependimento dia a dia, dia a dia. Porque dia a dia ele está levando a cruz, o morrer de Jesus, e ele vai experimentando a vida de Cristo. E quanto mais Cristo vai se revelando a ele, mais ele vai enxergando quantos pecados ainda existem nele, quanta rebelião, quanta desobediência ainda. Não que o domine, porque não tem domínio, porque a própria bondade de Deus que vai conduzindo essa pessoa ao arrependimento. Mas ao perverso, a velha criatura, ele não tem arrependimento. Mas ele pode dizer: eu errei muito, mas remorso por causa das consequências dos seus erros, diz que arrependeu. Isso não é arrependimento vindo da parte de Deus. Isso não é arrependimento vindo da parte de Deus. Isso daí é remorso. Se não me engano, 1 Coríntios 7,10. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Porque esse homem sendo tratado, ele é levado a arrependimento. Por quê? Porque ele tem revelação da própria parte de Deus que ele está ofendendo a Deus. E ele pelo próprio Deus é conduzido. Ele é conduzido a arrependimento. Mas aquela pessoa que ela diz arrependida, mas porque está sofrendo consequências dos seus erros aqui, e não tem esse relacionamento com o pecado contra Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? É uma tristeza, mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Pessoa não regenerada, ela pode estar constantemente dizendo: puxa vida,
eu estou errado, estou arrependido. Mas não é arrependimento vindo da parte de Deus. É a tristeza do mundo. E a tristeza do mundo vai levando cada vez mais morte, solidão, angústia. Não tem paz. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Como anda uma pessoa? Ele está falando, nós andávamos, porque ele está dizendo que agora ele ganhou vida, mas antes estava morto para Deus, não era regenerado. Quantos de nós tínhamos consciência a respeito dessa verdade? Nós não tínhamos. Alguns que teve uma formação de ensino das Escrituras, o que é céu, o que é inferno, o que é Jesus, podia ter consciência de que estava errado diante de Deus, mas permanecia, porque não tinha natureza que mudasse essa situação. Então ele está dizendo aqui, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, porque eu não queria usar muito essa questão éramos, porque eu estou querendo dizer a respeito de a realidade de uma pessoa não regenerada. Como é uma pessoa não regenerada? Ela tem uma natureza de filhos do inferno, filhos da ira, filhos de Satanás, como também as outras pessoas, aos demais. Uma pessoa não regenerada, ele é filho do diabo. Ele não tem paz, tem um coração duro, não reconhece pecados contra Deus, pode reconhecer que errou nisto, naquilo, por causa da sua consciência, mas cada vez vai acumulando contra ela mesma, e cada vez mais se afundando, não tem paz. Tem muitas coisas que são semelhantes, uma pessoa não regenerada com uma pessoa regenerada, mas o que difere é como ser tratado o assunto. Nós vamos dizer que ainda não temos uma natureza terrena? Temos, mas porque nós ganhamos uma natureza espiritual, essa natureza terrena não governa mais. Por isso que a palavra de Deus diz, fazei morrer a sua natureza terrena. A Bíblia diz, fazei morrer a sua natureza terrena. Fazei morrer, esta palavra é para quem? Para o cristão. O não cristão, ele vai fazer morrer a sua natureza terrena, ele não sabe nem o que é isso, não vai nem entender isso. Ele fala, minha natureza terrena está muito legal, cara, muito boa. Mas vamos continuar lá. Filhos da ira, por natureza. Por que nós somos filhos da ira? Nós somos filhos da ira porque nós já nascemos com esta natureza. O que diz lá o Salmo 51:5? Eu nasci na iniquidade. O que levou Davi a reconhecer a natureza que ele tinha? Houve uma permissão divina para que ele pecasse. Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Não era, irmãos? Mas ele tinha coração de Deus? Não. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha a expressão. Esse homem é segundo o meu coração. Ele está no meu coração. Eu o elegi, eu o escolhi. Ele é minha escolha. Só que ainda ele não tem o meu coração. O pastor Antônio Buchaim falava que a regeneração do rei Davi, no Salmo 51. Como ele soube quem ele era? Depois das besteiras que ele fez, nós não vamos mencionar aqui hoje, versículo 4. Pequei contra ti somente. Houve uma revelação da parte de Deus para favorecer aquele homem que já estava no coração de Deus, mas a ele não tinha ainda o coração dado por Deus. Deus tinha uma experiência com ele, com o rei Davi, mas o rei Davi não tinha uma real experiência interior daquilo que Deus era. Por isso que ele diz, pequei contra ti somente.
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe por que eu fiz tudo isso? Porque eu nasci na iniquidade, eu pratiquei a minha natureza. Só houve uma manifestação daquilo que eu era por dentro. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quando eu fui concebido ali, eu já fui concebido pecador. Por isso que eu fiz tudo aquilo que eu fiz, por causa da minha natureza. E aí, como ele não tinha esse novo coração, era um coração segundo Deus, mas ainda não tinha ganho o coração de Deus. Aí ele pede no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto ou um espírito inabalável. Aí ele ganhou o coração dado por Deus. Agora ele estava no coração de Deus e agora ele ganhou Deus nesse novo coração. Isso aqui está a obra da cruz, muito direta. Houve uma troca e é dádiva, graça, graça. Dá-me. Ele sabia, pelo tratamento de Deus, que esse novo coração, só por uma única via, graça, graça, de graça.